a discussão sobre a reforma administrativa. E esse é o nosso tema de hoje com a professora da Fundação Dom Cabral, consultora em gestão pública, Renata Vilhena, que também foi secretária de Gestão e Planejamento do governo de Minas Gerais e gentilmente atende aqui a Nova Brasil. Professora Renata, bom dia, bem-vinda, hein? Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui nesta manhã conversando com todos vocês sobre uma pauta tão relevante para o nosso país. Gostei que a professora veio na paleta de cores vibrantes para começar essa segunda-feira aqui, né, professora? Começa explicando para a gente, professora, e acho que para muitos ouvintes que estão acompanhando, o que é exatamente a reforma administrativa e a importância dela? Bem, a reforma administrativa é um movimento permanente, né, na gestão pública, onde nós temos que aprimorar todos os instrumentos, principalmente de gestão, para que a gente possa prestar mais e melhores serviços para a sociedade. A partir da evolução, né, falamos aqui do futuro do emprego público, né, de novas tecnologias, inteligência artificial, nós precisamos, da mesma forma, de acompanhar na área pública todas essas evoluções. Então, a reforma administrativa, ela tem esse movimento permanente para que possamos sempre estar alinhados aos desafios que o contexto político, econômico, social nos impõe, seja relativo à estrutura administrativa, às pessoas, aos tributos, como nós vimos aí recentemente a reforma tributária. Então, o objetivo é aprimorar a prestação de serviço público. Ô professor, a gente tem essa discussão no Congresso da PEC 32, né, que trata exatamente dessa reforma administrativa. Por aquilo que a senhora tem acompanhado, o que é que engloba isso que está sendo discutido em Brasília? Qual é o alcance que teria essa reforma administrativa? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em serviços mais eficientes e por aí vai. Ela traz isso no seu bojo ou não? Então, a PEC 32, ela teve uma motivação, inclusive na exposição de motivos, muito focada na redução de custos, para que pudesse diminuir uma série de pesos que existem na área pública e trazer uma certa flexibilidade para o serviço público. E aí foi criado uma série de condicionantes na Constituição do Estado, mas nós, especialistas, vemos algum problema. Eu quero fazer uma ressalva que, da forma que a PEC chegou na Câmara, no Congresso, o relator, ele fez muitos aprimoramentos positivos, o que melhorou muito, né, o texto final da PEC, ele é muito superior em termos de qualidade e conteúdo àquilo que entrou no Congresso. Mas eu vejo alguns problemas. Primeiro, que tudo isso que está se propondo na PEC, no nosso entendimento, não precisa de estar na Constituição. Os princípios gerais já estão ali tratados desde a época do Bresser Pereira. O que precisa agora é de uma série de regulamentações, leis nacionais, para que todo o governo federal e os entes subnacionais, estados e municípios, possam aplicar aquilo que está previsto, mas para isso precisa de alguns detalhamentos. E um outro ponto que eu acho muito importante nesse contexto, que foi colocado à época na exposição de motivos de redução de custos, a PEC, ela não tem um alcance global. Ela praticamente atinge somente o Poder Executivo e somente vai valer para aqueles servidores que vierem entrar na área pública após a promulgação da PEC. Então, isso fica uma lacuna. Se pensarmos no contexto atual que estamos, que temos aí o Enem do concurso público, com um número enorme de inscrições, todas essas pessoas que estão entrando, né, a partir do Enem do concurso público, caso a PEC seja aprovada, eles não estarão sujeitos a essas novas normas. Mas alguns pontos ali transitórios foram incluídos pelo relator, como, por exemplo, princípios da gestão do desempenho, que já é uma grande contribuição para melhorar a produtividade dos servidores públicos. Isso significa, nesses princípios que foram colocados, que os servidores serão regidos, né, por metas, indicadores e metas que estão atrelados ali aos desafios do ministério que ele ocupa. Então, por exemplo, no Ministério da Saúde, a redução da mortalidade, a diminuição do número de endemias, na educação, a melhoria
por exemplo, nos estados do IDEB. Então, traz alguns aprimoramentos, mas deixa uma série de lacunas. Professora, a gente está conversando aqui sobre a reforma administrativa com a professora Renata Vilhena. Rapidamente, queria que pudesse elencar 2 grandes prioridades dessa reforma na sua visão. Quais seriam? Nossa, é difícil falar em 2, mas nós temos aí uma série de instrumentos que já estão no Congresso, né, e que nós entendemos que, se aprovados, vão trazer um benefício muito grande. Eu começo pela Lei Nacional dos Concursos Públicos, que é a porta de entrada para o serviço público. Hoje nós avaliamos a entrada dos servidores públicos pelo conhecimento que eles têm. E essa lei, que foi aprovada por unanimidade na Câmara e depende da autorização do Congresso, ela traz, do Senado, perdão, ela traz alguns elementos como avaliar as competências que essas pessoas possuem, ou seja, se elas estão vocacionadas para serem servidores públicos e que não entrem somente por uma perspectiva de estabilidade e também de bons salários, né, principalmente na aposentadoria. Nós precisamos de olhar para a lei do supersalário. A gestão do desempenho, que eu disse, ela precisa de ser regulamentada, apesar do Ministério já estar trabalhando com um programa de gestão do desempenho. Do meu ponto de vista, ele ainda não está totalmente atrelado aos desafios, ao planejamento, né, das organizações, dos ministérios, a lei de greve, a lei de cotas. Mas eu vou entrar num ponto que para nós é muito importante, que é a revisão das carreiras no serviço público. E aí, te respondendo, eu fico com a entrada pelos concursos e com a carreira, porque nós precisamos de ter carreiras mais atrativas, sustentáveis. Nós precisamos de trabalhar o planejamento da força de trabalho para entender, antes de abrir um concurso, né, em relação ao número de cargos que serão oferecidos da carreira, o quantitativo e o perfil necessário. Nós precisamos de ter um crescimento na carreira que não seja somente pelo tempo de serviço, mas atrelado a metas, avaliação de desempenho e reconhecendo aí os bons resultados, né? E olhar também para a amplitude da carreira. Hoje nós temos carreiras no serviço público que, no meio da vida ativa, ele já atingiu o topo da remuneração. E ele fica sem estímulo para continuar produzindo. Então, são pontos fundamentais que eu diria que precisam ser revistos urgentemente e que, outra vez, não precisamos de PEC para isso. Professora Renata Vilhena, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornalismo da Nova Brasil, e uma boa semana aí para a senhora. Obrigada, é um prazer poder contribuir. Obrigada, professora. Agora são 7h28.